Eu fui moldado no desespero e eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que passa por isso. Fica aqui pra gente discutir sobre esse assunto que talvez você possa se identificar também. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Dilema e eu sou comunicólogo, escritor, designer gráfico, redator, roteirista, filmmaker, editor, pós-produção, estrategista, pesquisador, acadêmico, fotógrafo, web designer, social media e acabei de terminar uma pós em inteligência artificial. Gente, quantas coisas, e tudo isso por causa do medo do desemprego, do medo de ficar sem renda e por conta dessa cultura generalista que foi impregnada na nossa sociedade por conta do capitalismo tardio, que obriga a gente, de certa forma, a desempenhar um monte de funções e receber um salário para todas elas. Na maioria das vezes, a gente não é bom em nada quando faz muitas coisas, né? Tem-se a noção de se especializar em algo e desenvolver aquela profissão especializada no que você faz. Mas hoje as coisas mudaram e eu falo sempre do capitalismo tardio. Vamos ver o significado do que é o capitalismo tardio. Que eu falo, sei a noção geral, mas vamos trazer de forma concreta aqui. Vou pesquisar. Capitalismo tardio, significado. O capitalismo tardio é um termo utilizado para descrever a fase atual do sistema capitalista, predominada no pós-guerra, caracterizada pela financeirização extrema, globalização, automação e a transformação de quase todos os aspectos da vida em mercadoria. Ele representa uma era de consumo intenso, onde o mercado molda a estética e o comportamento, frequentemente associado a crises estruturais, precarização do trabalho e consumo excessivo. É isto. É isto. A gente se matar de trabalhar desempenhando múltiplas funções com o fomento do consumo em excesso, ainda mais através das redes e das telas, a gente sendo preenchido pela economia da atenção, economia do consumo, economia do desejo. E calma lá. E tudo isso perpetuado por trauma. Gente, se você passa por isso também, deixa aqui nos comentários se tu passa por uma situação parecida, compartilha comigo pra gente dividir este peso de desempenhar múltiplas funções e não ter a remuneração adequada para isso, que é o mais injusto. Mas retomando esse assunto sobre eu ter me tornado generalista, como eu havia comentado, existe uma preocupação extrema, um trauma da pobreza, trauma da escassez, de eu ter me colocado nessa situação de sempre buscar aprender algo novo e desempenhar uma função nova por ter medo do desemprego, por ter medo de ficar sem renda. Porque hoje, no meu contexto, eu venho de uma família de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, e eu toco minha vida por conta própria e o meu sustento sou eu que trago para mim mesmo, porque fora isso não tenho alguém que possa me apoiar. Então é uma situação de extrema preocupação, por isso que eu falo que eu fui moldado no desespero, porque é muito difícil de mudar esse pensamento e essa construção dos hábitos que a gente tem e do medo da pobreza também. E aí eu me tornei generalista ainda mais pelo curso que eu fiz na minha faculdade, que a base dele também é formar profissionais que façam um pouco de tudo. Então, no meu curso de comunicação social, que a habilitação é a comunicação organizacional, eu passei pelo audiovisual, passei pelo planejamento, passei por atendimento, passei por design gráfico, passei por estratégia de marketing, marketing público, startups, editais públicos, enfim, um monte de coisa. E a gente se torna esse profissional para se encaixar em qualquer área, e é até uma problemática também, porque existe uma aversão a isso
de pessoas generalistas ocuparem as vagas de pessoas que são especializadas naquilo. Mas o assunto vai além disso e é sobre o receio de não ter um emprego e a gente não conseguir reivindicar, de certa forma, as nossas atribuições e remunerações através da nossa qualificação. Ou desempenhar só uma função naquilo que a gente gosta. Daí vem outra coisa que me assolou por muito tempo, me assola e com certeza muitas pessoas se identificam, que é o fato de se identificar com as artes e pela preocupação e o receio da arte não ser valorizada no Brasil e não ter uma garantia de estabilidade financeira, a menos que você tenha nascido numa família rica, ou seja, já de uma família de artistas, a gente prioriza uma profissão que primeiro rende o nosso sustento financeiro e deixa a arte de escanteio. No meu caso, eu fui para a comunicação, em que eu me especializei na comunicação visual, que é a parte que eu mais gosto, porque era o que mais se aproximava das artes do que eu gosto de consumir e de produzir, de criar também. No design gráfico, na comunicação visual em si, na sua amplitude. Então, como eu não me sentia confortável para adentrar com tudo nas artes, eu fui ali para uma profissão que era mais próxima do que eu gostaria de fazer artisticamente. E isso é muito interessante porque eu estou lendo o livro e fazendo os exercícios da Julia Cameron, O Caminho do Artista. Um livro bafo. Eu li 70 páginas desse livro e mudou tudo, mudou meu pensamento, mudou os rumos desse canal, porque ainda assim eu estava transformando a mim e ao meu canal de uma maneira muito mercadológica, ainda voltada para o capitalismo em si. Vivemos no mundo capitalista e precisamos de dinheiro. Enfim, eu percebi que meu canal estava indo para esses rumos. E lendo o livro da Júlia, eu me dei conta de que eu sou artista. E é muito difícil a gente se identificar como artista e se auto-intitular artista, eu particularmente. Porque por mais que eu escreva, construa roteiros, histórias, ficção, eu ainda tenho receio de me atribuir o título de escritor e de artista. Só um adendo que eu citei a Julia Cameron e o livro dela, que me veio à memória, e eu citei esse livro porque no começo ela diz sobre artistas que escolhem outras profissões e são frustrados porque deixaram de desempenhar aquilo que realmente queriam. E muitos procuram profissões próximas do que queriam fazer, como no caso críticos de cinema, críticos de música, e ficam ali na sombra daquelas profissões que eles queriam estar e muitas vezes são frustrados. Por isso que tem críticos que macetam de forma ferrenha, porque ele queria estar do outro lado, ser criticado pela arte dele ou dela. Gente, nunca tinha parado para pensar nisso e fez muito sentido. Não sei se você também já pensou nisso, até porque foi algo que aconteceu comigo. Talvez possa ter acontecido com você também, de ter escolhido ou ido para uma área, uma profissão que é próxima do que você gostaria de fazer como artista ou como criador. Que mundo é esse? Que mundo é esse? E aí, lendo esse livro, muitas coisas mudaram em pouco tempo, num espaço curto de tempo. Até porque eu entrei para o teatro recentemente e era um sonho meu de infância, as artes cênicas. E era um medo também, é tudo incerto nas artes, no contexto que a gente vive. E depois de começar o teatro, hoje, com uma renda, depois da minha formação, depois de ter uma renda melhor, e hoje eu consigo sustentar esse curso, porque eu estudei a vida toda em escola pública, eu aprendi as línguas que eu falo em escolas de língua pública, escolas de língua públicas, e fiz faculdade pública também, porque eu não conseguiria arcar sozinho cursos, estudos caríssimos. E através da minha formação eu consegui um emprego que me trouxe uma estabilidade em que eu posso pagar o meu curso de teatro, que é uma realização minha muito grande. E associado ao caminho do artista, está abrindo muitos novos caminhos para explorar a arte, a comunicação, a identificação com o mundo, os artistas, você que me assiste e que, ainda que tenha vontade ou não de ser artista, mas que vá criar coisas tanto para o mundo quanto para si mesmo.
porque a criação tira a gente desse estado de torpor, de consumo excessivo. Gente, vamos criar. A nossa essência é para criar e manusear as coisas. E o criar não é só sobre criar no digital, é criar no analógico, na vida. Vai criar um pet, vai criar uma planta, vai criar uma fotografia, um texto, uma música, um instrumento, o que for. E aí eu consegui fazer meu Ikigai. Olha que coisa legal. Eu vejo esse conceito de Ikigai tem um bom tempo, que aqui são intersecções sobre o que você ama, no que você é bom ou boa e do que o mundo precisa e o que você pode fazer para ser paga, o que eu posso fazer para ser paga para fazer. E aí, com as interseções de cada parte, primeiro 2 interseções, vou mostrar melhor. Primeiro preenche 2 interseções, depois interseção de 3 círculos e no final tem o seu Ikigai, que é o acúmulo de todas essas coisas. E eu consegui me ver como artista após a leitura desse livro e eu estou trabalhando e fazendo os exercícios para essa minha parte criadora, para essa minha parte artista, que já vem de mim há muito tempo, e de você também, de todos nós. E esse livro zela muito por isso, por esse ponto de sermos todos criadores. Gente, eu estou em êxtase. E eu quero saber de vocês se isso conversou ou tocou em você de alguma forma, dos seus anseios, dos seus receios. Deixa aqui nos comentários e aproveita e deixa um like também, se você concorda comigo ou se isso te fez pensar de alguma forma nesses assuntos de acúmulo de funções, de ser generalista e de ser artista, no final das contas. Porque eu sou tudo isso, mas no final é artista que está, um artista está dentro de mim. Ai, que legal falar isso! E eu quero aproveitar para fazer uma indicação. Toda semana eu vou fazer uma indicação de algo que me tocou muito ou que eu esteja viciado. E a indicação dessa semana é o álbum da Anitta, O Equilíbrio. Gente, que álbum é esse? Que álbum bafo! A bicha foi pro esoterismo, a bicha foi para as religiões, a bicha foi para macumba, a bicha foi pro equilíbrio, para meditação, para ascensão, para transcendência. Tá muito bom esse álbum. E ela conseguiu mesclar ritmos e nuances do samba, do batuque, do funk lá dos anos 2000, aquele groove. Ai, tá muito bom. A música Nanã, que ela sampleou, né, da Nanã original, dos como é que é o nome desse trio? Dos Tricoãs. Acho que é esse o nome, os Tricoãs. Gente, eu amo a música Nanã e a Anitta refez ela de uma forma incrível. E o trecho Sai Dessa Tela, Desacelera, mexeu profundamente comigo. A música com a Marina Sena tá um bafo, a música com a Luedi Luna está um bafo, a música com a Lineker está um bafo, a música com o Rincon Sapiência está um bafo, a mulher está um bafo. E este álbum está um bafo. Ele já é top 1 lá no meu Last FM. Quem quiser conferir, vai lá, Marcos Dilema. Tudo meu é Marcos Dilema, todas as minhas redes, tá? Essa é a minha indicação, meu vício da semana. Ouçam Equilibrium. Tá. Deixa eu ver meu roteiro se tem algum outro ponto. É uma coisa muito geracional. Essas preocupações, esses receios, os acúmulos de funções. Mas é algo para a gente refletir e repensar também. E não se permitir ser feita de otário. Eu já fui muito feito de otário e recebendo pouco para isso. Eu vou contar essa história para vocês. Se eu já tiver contado, vou deixar o vídeo bem aqui no card, em algum desses lugares. Gente, eu passei poucas e boas
de ser explorado, da pessoa se aproveitar do meu contexto de recém-formado ou de estar ali no limbo da faculdade sem estágio, sem renda e querer me explorar, porque eu sou muito perfeccionista, isso chega a ser um problema, e eu faço as coisas, eu zelo pelas coisas feitas, bem feitas. Eu não faço de qualquer jeito. Mas é aquilo, se a pessoa te paga pouco, te dá o mínimo, você entrega o mínimo, mas eu não conseguia, acho que nem consigo ainda. E a pessoa explorou. Eu vou contar essa história pra vocês. Já de antemão, a pessoa me pagava R$ 800 para fazer mil e uma coisas, queria que eu desempenhasse 6 horas do meu dia. Eu não tinha contrato, eu não tinha resguardo de PJ ou de nada do tipo, eu nem sabia o que era isso. Era uma coisa boca a boca. E eu não tinha emprego, mãe desempregada também, que mora só eu e minha mãe aqui na casa. E a gente se presta a algumas coisas, né, neste mundo. E muita gente também neste Brasil. Foi isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Os rumos vão mudar dos últimos vídeos que eu postei, de pouco a pouco. Então me acompanhe nessa. E foi tudo. Tchau, Réu!